Então, vou começar aí falando sobre hoje fisioterapia respiratória, né? Quem não me conhece, eu sou Bruna Massotti Favro, como o Dr. Carlos falou. Eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratória desde 2006. E em 2007 eu comecei a trabalhar muito na área de sono. Então eu tenho muitos pacientes, inclusive a dona Neuza, minha paciente há anos, né? Há anos, e uma alegria, né? Aqui, coincidentemente, está aqui. Que delícia. E fisioterapia respiratória, vocês podem imaginar nessa pandemia que a gente passou, né? O quanto eu trabalhei, né? Um paciente até me falou, né, durante a pandemia, ele falou, ai, que bom, você está com bastante trabalho. Não gostaria de ter trabalhado por uma causa dessas, né, tanto. Eu acho que, assim, foi muito difícil, e eu sempre falo com os médicos, né, que tem alguns médicos aqui, o médico, durante a pandemia, ele foi fundamental para dar vida para o paciente, para fazer o paciente voltar à vida. E o fisioterapeuta deu alegria à vida, fez o paciente voltar a respirar. Eu tive vários pacientes que ficaram entubados durante 2 meses e que a gente teve que começar do zero. Então foi muito difícil, né? Tanto na parte pulmonar quanto a cabeça desses pacientes, né? Imagine você tentar respirar e não conseguir. Então, para nós, fisioterapeutas respiratórios, foi realmente muito difícil, né? Mas foi uma alegria fazer essas pessoas voltar a viver, a respirar, né? Eu tive um caso de uma paciente jovem, super jovem, que ela ficou entubada um tempo, 38 anos, e a gente ficou 9 meses em tratamento. E um sábado ela me mandou uma mensagem e ela falou, Bruna, eu tô aqui chorando porque depois de 2 meses de tratamento eu consegui dar banho no meu filho, sem ter falta de ar. Para mim, não tem dinheiro que pague isso, né? Fazer essa mãe conseguir dar banho no filho, porque antes ela tinha dispneia, ela tinha falta de ar. Então, a fisioterapia respiratória vai além do trabalho ali com o paciente, é fazer o paciente respirar, né? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso. Não vou falar muito a fisiologia, né? Mas, assim, que todo mundo entenda e veja a importância da gente ter um pulmão saudável, né? Porque é um órgão vital, né? Então, aí, meu nome, né, Bruna, eu faço, então, fisioterapia respiratória e eu gosto de falar que eu faço reabilitação cardiopulmonar, porque eu não trabalho só pulmão. O pulmão, por si só, ele não trabalha sozinho. Para mim, músculo é órgão vital. Eu preciso ter uma musculatura, membro inferior, membro superior, um abdômen bom. Por quê? Para o pulmão trabalhar adequadamente. Então, eu nunca vou trabalhar simplesmente o pulmão do paciente. Eu vou trabalhar ele como um todo. E como a gente falou, né, no começo aqui, eu acho que, assim, equipe multidisciplinar. Eu não faço nada sozinha, né? O meu trabalho, ele precisa do médico, né? Ele precisa, às vezes, muitas vezes, medicamento. Ele precisa de uma nutricionista, isso é fundamental, né? Como que eu vou ganhar músculo num paciente que não se alimenta, que não come a proteína adequada? É importantíssimo, né? Eu preciso da enfermagem, então eu preciso, às vezes, do psicólogo. Tem quadros e pacientes que eu preciso do psicólogo me ajudando a tirar, a desmamar o oxigênio. Então, eu não faço nada sozinho mesmo, e não é humildade. Não é. É realmente, eu preciso de todos os profissionais para fazer um trabalho legal, um trabalho bom com os pacientes. Mas qual que é a função do nosso sistema respiratório? O que serve? Ele capta o ar ambiente e libera, né, o oxigênio, e ele libera gás carbônico. Basicamente é isso. É para isso que serve o nosso sistema respiratório, o nosso pulmão, tá? Aqui eu trouxe uma figurinha, né, para vocês verem. Todo mundo já deve ter visto essa figura aí, como que o ar entra lá nos pulmões, né? Ele passa pela cavidade nasal e ele passa ali pela traqueia, vai para o pulmão e tem esse músculo diafragma, que é o músculo mais importante, mais forte para fazer o pulmão trabalhar. A gente precisa ter um diafragma bom. Alguém já fez fortalecimento de diafragma aqui? Alguma vez? Na academia a gente faz fortalecimento de bíceps, de tríceps, mas diafragma a gente não faz, né? E ele é o músculo que faz o nosso pulmão trabalhar. Então, olha o quão é importante a gente ter um músculo do diafragma forte para esse pulmão. Amanhã eu estou acamada, tenho uma pneumonia. Se eu tiver um diafragma bom, ele vai me ajudar a recuperar mais rápido, né? Então, é importantíssimo a gente ter um músculo bom, um músculo forte. Então, como eu estava falando, né, ele é o principal músculo respiratório, então veja o tamanho do diafragma, tá? Ele que faz o pulmão trabalhar,
tanto na inspiração quanto na ex. Durante a inspiração, quando a gente puxa, todo mundo puxa o ar fundo agora. O que aconteceu com o nosso diafragma? A gente vai, o diafragma ele se contrai e ele vai descer. Então, quando a gente puxa o ar, ele desce, tá? E aí, obviamente, enche de ar os pulmões. E na hora da expiração é o contrário. O diafragma sobe porque ele relaxa e aí a gente solta o ar que a gente deve soltar, tá? É muito importante a gente trabalhar, tá lá assistindo TV, assistindo filme, faz inspirações profundas, ventila mais o seu pulmão. A gente costuma a ter respirações curtas, né? Então, é importante a gente respirar profundamente, isso é muito importante, tá? Existem outros músculos que também são atuantes durante a respiração, tá? Mas são músculos acessórios. Então, existe esse músculo aqui, se vocês virar aqui, a gente tem esse músculo grande aqui, que é o esternocleidomastoide. Ele também é utilizado durante a inspiração. Então, um paciente que ele está em esforço respiratório, ele está com um problema respiratório, ele vai usar muito essa musculatura acessória. Isso não é bom. Ele vai ter um gasto energético muito grande, tá? Então, os pacientes que eu atendo que estão em dispneia, estão fazendo força, eles estão usando muito essa musculatura acessória. Isso o fisioterapeuta tem que entrar para não fazer esse paciente usar essa musculatura acessória, tá? O escaleno também é um outro músculo que fica aqui, então ele também ajuda na hora da encher o pulmão, tá? E os intercostais, que fica bem nas nossas costelas, e o músculo da parede abdominal, o nosso abdômen, é muito importante a gente ter um abdômen forte, porque ele nos ajuda na expiração. Então veja como o pulmão precisa de musculatura forte, né? Uma musculatura que faça com que esse trabalho de ins e ex seja tranquilo, né? Pega um paciente, não sei se vocês já viram algum paciente em dispneia, o esforço que esse paciente faz, né? É muito difícil, por quê? Porque esse paciente ele está gastando energia. Então, músculo é órgão, principal é músculo, a gente precisa de musculatura. Tem um músculo, que é o quadríceps, a nossa coxa. Eu sempre, os pacientes do Dr. Carlos que eu atendo, né, respiratórios, eu sempre falo, eu tenho que fortalecer membro inferior. É muito importante a gente ter um quadríceps forte. O quadríceps da nossa coxa é o músculo com maior aporte de oxigênio do corpo humano. Então, a gente precisa ter um quadríceps forte, uma perna forte, subir escada, fazer uma caminhada, isso é muito importante. Quando que a fisioterapia respiratória é indicada? Profilático. Então, tem pacientes que vêm para mim para a gente tratar preventivamente. Então, eu vou fazer uma cirurgia, né? No pré-cirúrgico, eu vou trabalhar essa musculatura, eu vou deixar forte, para quando ele for se recuperar, ele não ter complicações. Pós-cirúrgico também é bem importante, tá? E terapêutica, que é o quê? Obviamente, são os pacientes que já vêm com problema pulmonar, tem uma DPOC, um enfisema, uma bronquite, algum problema de ordem do parênquima pulmonar. Então, a fisioterapia ela é atuante nessas duas áreas, tanto para prevenção quanto para o terapêutico, tá? A profilática, a gente faz alongamento e fortalecimento da musculatura, então eu vou enfatizar sempre isso. É muito importante a gente ter músculos fortes, exercício físico regularmente, tá? E fortalecer, obviamente, a musculatura respiratória, que foi o que eu falei ali, o diafragma, a gente tem que fortalecer, deixar ele forte. Favorecer a eficácia da ventilação. A gente tem que fazer com que esse pulmão entre ar e saia adequadamente, que ele oxigene bem. Então, esse é o papel do fisioterapeuta antes de uma cirurgia, ou durante o processo, ou no pós-cirúrgico. Fortalecimento da musculatura inspiratória e evitar acúmulo de secreção, porque um paciente que ele fez uma cirurgia de grande porte, ele vai ficar muito tempo acamado, então ele tem a probabilidade do quê? De acúmulo de secreção. Então, a gente entra para isso, para evitar que essa secreção fique acumulada nesse pulmão, tá? Aqui, na verdade, era um vídeo, mas a gente não conseguiu abrir o vídeo, né? Mas é uma paciente que eu atendo há um tempo, ela é uma paciente acamada há 10 anos, antes ela já tinha, né, sequelas de poliomielite e há 10 anos ela foi para a cama. Então, no começo, quando eu comecei a atendê-la, ela tinha muita secreção, eu fui chamada por isso, ela tinha um processo realmente bem grave, né, estava no oxigênio. Então, depois que a gente melhorou isso, que eu consegui trabalhar esse pulmão,
Hoje eu trato ela só de forma profilática. Então eu faço exercícios 2 vezes por semana para que mantenha esse músculo forte. Desde que eu estou atendendo essa paciente, ela não teve mais internações, ela saiu do oxigênio, ela não usa mais oxigênio, então olha que coisa maravilhosa, né? Meu trabalho também não é sozinho, eu tenho uma outra fisioterapeuta que trabalha comigo, maravilhosa, que é a Camila, que ela faz a parte motora. Então, para mim é muito importante o trabalho da Camila, porque a Camila ajuda o quê? A essa paciente não perder músculos, né? De membro inferior, membro superior. E eu faço a parte respiratória. Então, o meu foco nessa paciente aqui é para evitar complicações. Então, eu não quero que tenha acúmulo de secreção, por ela estar muito tempo acamada. Imagine só, ela não consegue nem mesmo se virar, né? Claro que a família também é muito atuante, ela vive virando de decúbito, né? A paciente, isso é importante para não acumular secreção. Mas nesse caso dessa paciente, a gente trabalha isso, profilaxia. E para ela está sendo ótimo, porque ela não teve mais internações. Só isso, e tirar do oxigênio, já é uma grande coisa, né? Então, aqui é o vídeo, né? Mas a gente não conseguiu abrir. A parte terapêutica, quando que o fisioterapeuta respiratório entra para tratar o paciente? Quando tem algum problema, uma DPOC, né, um enfisema pulmonar, uma bronquite, uma pneumonia. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Prevenir o acúmulo de secreção. Então, tem pacientes com enfisema que tem acúmulo de secreção muito grande. Então, a gente vai fazer com que ajudar esse paciente a liberar essa secreção, tirar essa secreção do pulmão e não ter acúmulo, né, que não possa trazer outras complicações. Mobilizar, claro, as secreções, então a gente vai ajudar ele a expectorar. Tem técnicas na fisioterapia respiratória e aparelhos, que depois eu vou mostrar para vocês, que a gente ajuda o paciente a liberar essa secreção. Eu não sei se vocês já tiveram ou viram alguém com um quadro muito secretivo. Tem secreções de pacientes que o paciente expectora, é uma cola. Então, como que esse paciente vai conseguir tirar isso de dentro do pulmão? É quase que impossível, né? Então, a gente tem técnicas e, claro, uma boa hidratação. É fundamental o paciente se hidratar, né? Como que eu vou fazer essa cola fluidificar? Água é fundamental. Então, o paciente pulmonar ele tem que estar sempre muito bem hidratado, tá? Para ajudar a liberar a secreção, tá? Melhorar a troca gasosa, então é importante eu manter esse pulmão trabalhando adequadamente para ele conseguir jogar oxigênio para os órgãos capilares e tudo mais, porque oxigênio, é o que eu sempre falo no consultório para os pacientes, oxigênio é o combustível para todas as células do nosso corpo. O que faz as nossas células trabalharem direitinho? Oxigênio, né? Então, é muito importante a gente melhorar a troca gasosa, fazer com que o paciente receba esse aporte de oxigênio adequado e libere o gás carbônico, tá? Promover reexpansão e desinsuflação pulmonar. O que é isso? Tem patologias restritivas que fazem diminuir o tamanho do pulmão. Então, nessa doença restritiva, o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar a abrir esse pulmão, reexpandir esse pulmão, tá? Uma doença restritiva, uma pessoa que tem escoliose, sabe aquela pessoa que tem uma escoliose, né? Que é da coluna, ele tá com o pulmão diminuído. Então, eu tenho que ajudar a abrir esse pulmão, a reexpandir. Então, tem técnicas e equipamentos que a gente usa para abrir, tá? E desinsuflação pulmonar, que é o caso do enfisema pulmonar. O paciente que tem um enfisema, ele destruiu os alvéolos, tá? Que são aqueles saquinhos que jogam oxigênio para os capilares. Então, o paciente que tem enfisema pulmonar, ele tem dificuldade de soltar esse ar. Aonde que eu atuo nisso? Eu ajudo o paciente a soltar, expelir esse ar, tá? Com técnicas e com equipamentos específicos. Diminuir o trabalho respiratório, o paciente que tem algum problema grave pulmonar, ele tem que respirar rápido, então, e ele cansa muito rapidamente, ele gasta muita energia, então eu tenho que ajudar a diminuir esse trabalho respiratório, tá? E prevenir outras complicações, obviamente. Esse aqui também era um vídeo, esse paciente aqui, ele é um caso bem difícil. Ele tem uma doença restritiva e ele tem uma doença obstrutiva juntas. Ele tem um enfisema pulmonar, que ele tem dificuldade de soltar o ar, mas ele também tem fibrose pulmonar. Então, ele tem uma doença restritiva, ele tem as duas, olha o desafio, né? Então, ele é um paciente que a gente tem que tratar muito exercício
para ele ter força muscular, para ele conseguir tanto inspirar adequadamente esse ar quanto soltar. Então a gente trabalha, isso aqui ele está usando uma máscara, né, que é um CPAP. Ele está usando na verdade o BiPAP, que ele tem uma pressão de ar, que a dona Neuza usa, mas ela usa para a apneia do sono, né? Então a gente usa o CPAP e o BiPAP para reexpandir o pulmão, para melhorar o trabalho respiratório, né? E para fazer com que esse pulmão trabalhe adequadamente. Então o que é a fibrose pulmonar? É uma cicatriz no pulmão. Uma cicatriz, dificilmente a gente vai conseguir que volte ao normal. Então eu enfatizo sempre aqui, gente, tabagismo, ele vai destruindo e formando cicatrizes no teu pulmão. É irreversível. O que estragou, estragou. Não vai voltar. O que é o trabalho nosso do fisioterapeuta respiratório? Ajudar com que o paciente não tenha outras complicações, né? E tenha uma qualidade de vida melhor. Então, parar o tabagismo, fundamental, tá? Então, esse paciente, ele tá bem, tá super bem, mas a gente tem que trabalhar isso, tanto a reexpansão pulmonar, quanto desinsuflar, tá? Aqui, ó, a doença restritiva que eu falei para vocês. Aí tem um raio-x de um pulmão, então ele está mostrando que ele está diminuindo a capacidade desse pulmão. O que o fisioterapeuta vai fazer aqui? Vai reexpandir esse pulmão. Então, como eu falei, tem aparelhos e técnicas que a gente utiliza para reexpandir, para fazer com que esse pulmão trabalhe adequadamente. O que pode causar uma doença restritiva, né? Como eu falei antes, uma escoliose, né? Ele vai diminuir ali a capacidade da caixa torácica, isso vai restringir, né, o pulmão, e aí o paciente vai ter essa dificuldade ínse expiratória. Obesidade, então pacientes com obesidade, imagina a obesidade, uma pessoa com uma barriga muito grande, ele vai comprimir o diafragma, ele não vai conseguir fazer o trabalho adequado. Então manter o peso, fundamental, tá? Doença neuromuscular. Então, tem doenças, né, que paralisam a musculatura respiratória, né? Então, nesse caso, a obesidade e a escoliose, ele não está o problema no parênquima pulmonar, ele não está um problema lá dentro do pulmão, né? É externo. Mas a doença neuromuscular e a fibrose está lá no pulmão, o problema é no pulmão. Então, nesse caso, a gente tem que reexpandir esse pulmão. Eu tenho um paciente do Dr. Carlos, né, 89 anos, que ele tem uma doença restritiva, a gente fazia 2 vezes por semana, depois a gente passou para 1 vez por semana, agora a gente voltou para 2 semanas. A primeira vez que ele chegou no meu consultório, ele estava com 76 de saturação. Hoje ele está saturando, então assim, e ele tem uma doença restritiva, né? Então a gente, 2 vezes por semana, a gente trabalha a reexpansão, mas ele também tem o personal. Né? Então eu não trabalho sozinho, veja que eu sozinho não faço nada, né? O personal tem uma grande ajuda, porque ele faz fortalecimento de membro inferior, é o que eu falei, quadríceps. O paciente pulmonar ele tem que ter um quadríceps bom, ele tem o maior aporte de oxigênio do corpo humano, então tem que ser forte, tá? A doença pulmonar obstrutiva, então a restritiva restringe o pulmão, diminui o tamanho do pulmão. A fisioterapeuta tem que reexpandir. Na doença pulmonar obstrutiva é o contrário. Ele causa, aqui tem, né, a foto de um pulmão saudável e de um pulmão fumante durante muitos anos, né? E claro que o que causa uma doença pulmonar obstrutiva? Tabagismo, né? Claro, inalação de outros gases, pessoas que trabalham muito tempo aí inalando, né, substâncias tóxicas também podem causar, mas o principal é o tabagismo. Então, ele diminui o fluxo de ar dos pulmões quando a pessoa expira. Quando que eu entro nesse caso aí? Para ajudar o paciente a soltar o ar. O enfisematoso, né, aquele grave, ele tem um tórax duro, sabe? Ele tem um tórax grande, ele é até difícil de eu mobilizar esse tórax. O paciente que fuma há muitos anos, a gente tem dificuldade mesmo de mobilização do tórax, porque ele enrijece, né? Então o fisioterapeuta vai fazer isso, ele vai ajudar a soltar esse ar, tá? Isso eu pergunto para vocês acham que é normal, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente ter falta de ar, cansaço? E eu digo assim, eu não estou falando numa corrida, num exercício, não. Atividade de vida, varrer uma casa, lavar uma louça. Vocês acham que é normal, à medida que a gente envelhece, ter falta de ar? Não. Perfeito. Não é normal. Não é normal. O envelhecimento, né, não é normal. O que acontece com o envelhecimento, obviamente, a gente precisa estimular esses músculos, porque o nosso sistema todo, né, ele vai envelhecendo. Cabe a nós fazermos boas escolhas,
Isso eu falo sempre, eu vou frisar sempre na vida de todos os meus pacientes. Boas escolhas, alimentação, sono, exercício, saúde mental, né? Isso é fundamental, tá? Então, realmente, não é normal. Se você está sentindo cansaço, varrendo a casa, lavando louça, eu atendi uma paciente esses dias que eu avaliei, ela falou que ela ia trocar a cama, né, o forro de cama, ela tinha que sentar porque ela cansava. Gente, não é normal isso, não é normal, tá? Agora eu vou frisar a avaliação cardiopulmonar. Para mim, eu fiz uma entrevista com uma fisioterapeuta, né, para trabalhar comigo recentemente, e aí eu falei para ela sobre a avaliação. Eu sempre falo para todos que trabalham comigo, a avaliação bem feita é 80% do tratamento. Se vocês aqui um dia for estou falando da minha área, né, no fisioterapeuta cardiopulmonar, que ele vai olhar para você e vai dizer, nós vamos fazer isso, 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 sem te avaliar, vai embora, vai embora. Não tem, eu vou usar a frase do meu amigo, não tem prognóstico sem diagnóstico. Uma avaliação completa é imprescindível. Como que eu vou saber se o teu músculo está forte, se o teu músculo está resistente, se eu não vou avaliar? Então é importantíssimo fazer uma avaliação completa. Eu gasto na minha avaliação de 1 hora a 1h e 15. Eu costumo, claro que assim, são testes específicos de acordo com a idade. Uma avaliação que eu vou fazer no atleta não é a avaliação que eu vou fazer com o idoso, né? É diferente, mas a avaliação é fundamental. Então, o que é feito nessa avaliação que eu faço na clínica? A avaliação da musculatura respiratória, claro, é fundamental. Eu atendo hoje também alguns atletas de alta performance, né? O que eu faço com esses atletas? Eles vieram para melhorar o condicionamento. Tinha um que ele faz natação, que ele falou, Bruna, ele tem muita força, só que ele não tem resistência, ele cansa muito rápido. Então ele vai ganhar uma prova, ele cansa rápido, né? Um cara com resistência vai ganhar dele. E numa natação, 1 segundo é muito, né? Então, o que eu trabalho nesse paciente? Resistência muscular, da musculatura respiratória. E eu vi no teste que eu fiz, na avaliação dele, que ele tem muita força, uma força gigantesca, mas ele não tem resistência, ele cansa muito rápido. Se eu não tivesse feito uma boa avaliação, eu não saberia disso, né? E hoje ele já melhorou o tempo dele, em 2 meses e meio que eu estou atendendo, ele já melhorou, tá? A performance, né? Avaliação de força muscular, a gente precisa, isso aqui é um dinamômetro, ó. Então a gente precisa ver a força do músculo, isso é imprescindível, a gente precisa saber como que está. Esse é de mão, né? Mas tem de perna, tem vários outros. A gente consegue ver como que está a força da tua musculatura geral, global, tá? Os testes funcionais são testes super fáceis, baratos para qualquer fisioterapeuta colocar em prática na sua clínica, na casa do paciente, qualquer lugar. Teste de caminhada, eu até trouxe, depois tem umas fotos mostrando. Então são testes que você pode fazer em qualquer lugar. Eu não vou fazer na clínica, eu vou fazer em casa. O fisioterapeuta tem como fazer na tua casa esses testes aí, e ele já vai a cada 1 mês e meio, pelo menos, eu reavalio e eu consigo ver através desses testes como que tá a evolução, e o paciente percebe isso também, né? Porque os testes melhoram o tempo, né? Melhora a saturação. Isso aqui é uma avaliação, também era um vídeo, tá? A gente está avaliando essa senhora com esse equipamento aqui, ele é ligado a um computador, tá? E ele me mostra os gráficos. Então eu consigo ver, a partir disso é digital, esse é para exame, tá? Eu consigo saber como que tá a força da musculatura inspiratória. Como que tá a força do diafragma? Eu consigo ver através desse exame aqui, tá? Esse é o digital. Então, ele é utilizado aí, ó, para ver a força e o endurance. Endurance é a resistência, né? Porque às vezes o paciente tem força, mas não tem resistência. Os pacientes que têm problema pulmonar, na grande maioria, eles têm uma força diminuída e uma resistência diminuída. Então, a gente tem que trabalhar os dois. Atleta, na maioria das vezes, é só resistência. Força eles têm, tá? E os sensores dentro disso aqui, porque é digital, eles vão verificar durante a inspiração e a expiração o teu fluxo de ar. Então, a gente tem como saber como que está a força desses músculos. Pena que não tem o vídeo, porque a paciente está fazendo o teste e aí mostra o gráfico. O dinamômetro, né, que foi o que eu mostrei para vocês, então ele vai avaliar a força geral, né, global do paciente, que é muito importante de ter músculo forte, potente e resistente. Aqui os testes, ó. Esse primeiro teste é o teste de caminhada de 6 minutos. Veja, a gente precisa de um corredor para fazer um teste de 6 minutos. Então, super fácil, barato, né?
e super eficaz. Eles são testes validados. Então, esses testes todos que eu estou passando aqui, realmente são validados, tá? O teste de senta e levanta, você vai sentar e levantar. Tem paciente que a gente faz 30 segundos, tem paciente que a gente faz 1 minuto, né? Dependendo da avaliação do fisioterapeuta. Uma cadeira simplesmente você orientar o paciente a sentar e levantar. O outro teste, esse teste de velocidade up and go, também é uma cadeira, 3 metros você vai fazer o paciente andar o mais rápido possível nesse circuito e sentar novamente. E a gente vai avaliando, né? Conforme você vai tratando o paciente, a gente vai fazendo novamente esses testes e a gente vê a melhora do tempo do paciente. Isso quer dizer o quê? Que a condição cardiorrespiratória dele melhorou. Se ele melhorou o teste, é porque melhorou a situação cardiorrespiratória. E o teste de degrau é um degrauzinho, o paciente vai subir e descer. Também depende muito, tem pacientes que a gente faz 1 minuto, tem pacientes que a gente faz 6 minutos, tá? Os aparelhos que são utilizados na fisioterapia são inúmeros. Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, tá? Quando que a gente utiliza o CPAP e o BIPAP? Esse aqui é um CPAP, ó, tá? Alguém conhece? Dona Neuza conhece, né, Dona Neuza? Quantos anos já? Muitos anos. Então, o que eu faço? Eu utilizei muito esse equipamento, muito durante a pandemia, porque os pacientes com Covid, eles tiveram muitas áreas de atelectasia. São áreas que fechou. Então, eu precisava expandir, eu precisava abrir esse pulmão, né? Ele não tem carga, aquele equipamento. Você simplesmente vai puxar o ar. É a mesma coisa que você puxar, sem nada. Então, ele vai fortalecer a tua musculatura? Não vai, não vai. Eu preciso de um equipamento que tenha uma carga. É igual na academia, você tem que ter peso para você ganhar músculo. Então, o que eu preciso? O threshold e esse, que é o Power Brief, ele tem uma carga. Vejam aqui, ó. Tá? Eu consigo, através desse equipamento que eu avalio, eu consigo determinar a carga que eu vou utilizar aqui. Então, o paciente ele vai fazer exercícios específicos que eu monto um protocolo e com esse equipamento. Então, ele vai colocar e puxar. Isso aqui eu vou graduando, claro, conforme eu vou vendo que o paciente vai evoluindo, através de reavaliações. Então, a avaliação é fundamental. Avaliar, reavaliar, sempre. E isso aqui fortalece. Então, óbvio, ele tem uma carga, né? Então, você está fazendo força através dessa carga, você vai ganhar músculo, você vai melhorar a tua musculatura. Aquele que você só puxa as bolinhas, não tem carga, você vai ganhar músculo. Vai fazer mal, Bruna? Eu já escutei isso no consultório. Teve um paciente que falou, eu posso fazer em casa porque eu tenho. Pode, não tem problema. Vai te ajudar? Acredito que não. Mas também não vai prejudicar, tá? Obviamente, é baixo custo, né? Aquilo você paga em torno de 30, 40 reais. Então, isso aqui você paga 600. Então, óbvio que é muito mais em conta, né? Então, o fisioterapeuta, eu não tenho condições de tratar o meu paciente. Eu vou usar, ok, né? Mas tenta outras técnicas, né? Daí já entra a questão também monetária, né? Mas que vai ganhar força muscular com o Respiron, não vai, tá? O shaker é esse aqui. Ele é um equipamento, ó, ele tem uma bolinha, então ele vibra. O paciente vai soltar o ar aqui dentro, ó. Ele causa uma vibração. Eu consigo fazer com que mobilize essa secreção para o paciente. O paciente tá, eu ausculto lá o paciente, ele tá com muita secreção em base. O que eu vou... Quê? Tô falando demais. Tô com muita secreção lá na base do pulmão. Como é que eu vou fazer essa secreção sair de lá de baixo, ela é uma cola, e subir para soltar, para expectorar? Esse equipamento, ele ajuda a mobilizar essa secreção. O CPAP, ele também ajuda a mobilizar a secreção. Claro que a gente tem que usar uma pressão forte de ar, né? Mas ele também ajuda. Então, ele bate nessa secreção e ajuda a deslocar essa secreção. E com técnicas, obviamente, a gente vai ajudando o paciente a expectorar, tá? As dicas para evitar complicações respiratórias. Não fumar, né, gente? Isso é fundamental, né? Tá fumando? Diminua. Vai diminuindo gradativamente e pare. Cigarro não traz bem para nada, né? Faz mal para o bolso, para a saúde. Então, parar de fumar, primeira coisa, tá? Praticar exercício físico regularmente. O exercício físico aeróbico, né? Caminhada,
bicicleta, ótimo, vai ajudar, natação, né? Natação é maravilhoso para o sistema cardiorrespiratório. Vai expandir esse teu pulmão. Então é fundamental, mas também exercícios que você ganhe força muscular. Então é imprescindível a gente ter exercício de peso mesmo, tá? Para você ter uma musculatura boa para dissipar esse oxigênio, para transportar esse oxigênio pelo teu corpo. Ter uma alimentação balanceada. Como que eu vou ganhar músculo se eu não como o nível de proteína adequado? Fundamental. Então aí, ó, nutricionista. Não tem como um fisioterapeuta, eu não trabalho sem ter o acompanhamento do nutricionista. É fundamental, tá? Eu até dei uma palestra recentemente sobre sono e tem uma nutricionista, que inclusive é a Natália, também o nome, né? A tua é Natália, né? Também é a Natália, e a gente estava comentando exatamente sobre isso, né? Ela falou, eu atendo muito paciente com DPOC, né? Porque o paciente com DPOC, às vezes o trabalho dele respiratório é muito grande, e aí o músculo, ele vai perdendo músculo, né? É aquela pessoa que tem um tórax grande e é magro, é sequinho, né? Não tem músculo. Como que vai transportar esse oxigênio? Então, a nutricionista, fundamental, tá? Manter ambientes ventilados. Então, aqui, ó, a gente tá num ambiente grande. Agora, você tá numa sala, né, pequena. Deixa aberto. É fundamental, ambiente sempre ventilado, tá? Ter uma boa hidratação. É o que eu falei, a questão de secreção pulmonar. Pulmão gosta de pessoas bem hidratadas. Então, hidratação é fundamental. Água, suco, chá, cerveja não, vinho não. Tomem líquidos, né? Água, chá. Então, fundamental, tá? Não, o vinho pode de vez em quando, né? Cerveja de vez em quando. O ideal ali, né? Eu coloquei 35 ml por quilo, que é a recomendação, e manter as vacinas em dia. Então, todas as vacinas aí, né? É fundamental, tá? Pronto por hoje. Era isso que eu queria passar para vocês da parte cardiopulmonar. E dizer para vocês que, assim, cuidem do seu pulmão, né? Ele trabalha junto com o coração. Então, se você não está bem o teu pulmão, qual órgão que ele está forçando? Coração, né? Então, você ter um pulmão saudável é fundamental para tudo trabalhar em equilíbrio, homeostase, né? Para o sono, vou pegar o meu gancho do sono, né? Que eu sempre falo um pouquinho de sono. O sono também, eu não coloquei ali das recomendações, mas dormir bem também garante saúde, imunidade boa. Então, ter uma boa noite de sono, quando a gente dorme bem, tem um sono bom, um sono reparador, que foi o que eu falei na outra palestra que eu dei, você vai liberar na tua corrente sanguínea, igual ao exercício físico, substâncias anti-inflamatórias, né? Então, imagine você dormindo bem, fazendo exercício físico regularmente, comendo bem. Que vida maravilhosa, gente. Eu tenho essa vida. Vocês têm? Então é isso. Se precisar...